Filho, o teu padrão vibratório é a tua sentença. Por quê, meus irmãos? Você escolhe exatamente como você quer se conduzir. Você escolhe tranquilamente o que você quer ouvir. Você escolhe tranquilamente, no Brasil, o que você quer ver, com quem você quer andar, em que ambiente você quer estar. Então isso está associado muito ao padrão vibratório que você está, à energia que você está, porque está ligada à sua vibração. Por quê? A vibração, ela é, meus irmãos, ela é movimentada, ela é direcionada através da sua mente. Você movimenta a sua mente e você movimenta a sua alma. A alma vai aonde a sua mente vai, ou não é? Você pensa na sua casa? Sua alma vai na sua casa. Você pensa no seu serviço? A sua alma vai no seu serviço. Você começa a compreender que o seu pensamento ele é movimentado através de vibração. E aí que está. É aí que você termina. Quando eu falei aqui para vocês que você termina quem você é, por quê? Se você é uma pessoa que está o tempo todo negativa, você corre o perigo de se tornar uma pessoa negativa. Observe o seguinte: se você chegar na sua casa hoje e pegar como é que é aquela luta que fala? MMA? Onde as pessoas estão socando um outro, né? Não é? Já viram isso aí? Daqui a pouco você começa a socar também. Você começa a ter uma vibração onde o seu pensamento começa a se tornar agressivo. Observa que é novamente o seu padrão, dando a sua sentença. Você está ficando agressivo. Você está sofrendo. Perdi um grande amor. Primeira coisa que você faz é o quê? Ouvir um Falcão, Mário Mendonça, é que fala? É isso? Aí começa aquela música, aquela melancolia, de quem sofre bebe, de quem sofre tem a troca. Aí você começa a baixar o seu padrão, você começa a se entristecer, tem linhas que dependendo da situação você vai beber, vai se drogar, vai tentar apagar a sua paixão nas drogas, no álcool, Então você percebe que é o quê? Justamente o seu padrão de comportamento gerado a sua vibração, ela baixa. Se você vê um filme muito triste, você se entristece. Se você vê um filme de guerra, então você observa que vários acessórios à sua volta contribuem para o seu padrão. E você tem que estar sempre buscando o otimismo. Custe o que custar. Você tem que fazer o bem e evitar o mal. Custe o que custar. Você tem que buscar o tempo todo elevar o seu padrão para que a sua vibração, que é justamente o seu atestado de qualidade do seu pensamento, o atestado que vai te gerar a sua sentença, ou ser feliz ou ser infeliz, ou aceitar ou não aceitar, ou amar ou não amar. Então a forma que você se conduz diz respeito ao seu padrão. A pessoa tem que procurar o tempo todo ser otimista na sua vida. Você tem que ter abundância de pensamentos positivos. O universo ele conspira com o que você pensa e responde como que você pensa. E o seu pensamento ele conduz uma energia. O seu pensamento ele movimenta um ectoplasma. Olha só, o pensamento, porque gera vibração. Nós temos aqui vibração mental. O que é uma? O que é uma vibração mental? É uma vibração direcionada. Não confunda com quadro mental. O que é quadro mental? Hoje, nós vamos ter aula de sétima? Tivemos. Alguém lembrou do mestre Romero, alguém lembrou do mestre HI. Isso é um quadro mental. Agora, a vibração mental, quando eu falo vibração mental, é uma vibração direcionada. Apesar de, muitas vezes, ela não ser mal intencionada, ela pode produzir um mal-estar em quem está sendo pensado. Então, a vibração mental tem que ter muito cuidado para você não emitir. Você pode pensar, porque forma um quadro mental, mas não pode emitir que produz, mesmo você não querendo, você pode produzir um desconforto na pessoa que está sendo objeto de uma vibração mental. Salve Deus. Vibração negativa. A vibração negativa, meus irmãos, é aquela direcionada com pensamentos baixos, gerado por ódio, por ciúme e por desespero. Você abaixa o seu padrão e emite: eu vou matar aquela pessoa.
Quando eu topar aquela pessoa, eu vou colocar ela no lugar dela, aquela mentirosa, aquela safada, aquele sem vergonha, aquele ordinário. Você começa a gerar em torno de você começa a gerar essa energia. Então automaticamente você passa a emitir uma energia chamada energia negativa. E como a sua mente é conduzida, você conduz a sua mente e a sua alma vai, aí que está o perigo, porque tudo que vai, volta. A energia do seu pensamento, a sua vibração é como um bumerangue. Você sabe o que é bumerangue ou não? Aquele negócio que você joga lá, ó, e ele volta. Se você vibrar no cicrano aqui, e o cicrano aqui é um mestre que está trabalhando espiritual dentro da sua conduta, ele está com o padrão que jeito? Elevado. E você está com o seu padrão baixo. Se você vibra, o seu bumerangue, ele não vai para cima. O seu bumerangue, ele vai e volta. Entendeu? Então automaticamente essa força que vai, ela vai voltar dobrada. Ela vai voltar recheada de mais energias negativas, porque ela só alcançou uma faixa vibracional baixa. Então, meus irmãos, quando você saber controlar a sua vibração, você tem muita facilidade de se tornar uma pessoa mais alegre, mais tranquila. Porque você não vai incomodar ninguém, você não vai receber em uma ordem, de forma dobrada, aquilo que tiver, aquilo que for lhe prejudicar. Então é altamente perigoso. O seu padrão vibratório é a sua sentença. Vibrou negativo, recebe negativo. Conspirou negativo, recebe negativo. Então você tem que estar o tempo todo vigiando o que você fala, vigiando o que você pensa. O seu pensamento ele ganha vida, ele ganha forma através de vibração. Porque a vibração ela conduz uma energia. E uma energia ectoplasmática. Entendeu? Esse é o perigo da energia negativa. Salve Deus. Aí nós temos também, meus irmãos, uma energia chamada energia fluídica. Ou seja, o que é uma energia fluídica? A energia fluídica é uma energia projetada, meus irmãos, por uma doutrina, projetada por uma religião. Através do que? É uma invocação que através do pensamento, através da vibração, é capaz de invocar um mentor, através de uma doutrina, através de uma religião. Invoca um mentor, faz um pensamento, clama por Deus, clama pela proteção, clama por uma bênção, clama por uma libertação. Observa, isso é muito comum, a vibração fluídica é a cara do trabalho de contágio. Por quê? O trabalho de contágio é feito através do quê? De uma doutrina, aonde nós, na condição de médios, mestres, invocamos um poder de Araquém, mentalizamos aonde queremos promover uma cura, e através dos mentores de uma força desobsessiva de Araquém, interfere e promove a cura desobsessiva, promove o trabalho na lei do auxílio. É aquele que também um padre do seu momento iluminado lá ele faz, através dos fiéis, todo mundo, através da religião, através dos pensamentos positivos, que pede pela a dona Joana que está internada no hospital fulano de tal, faz o Ave Maria, através do poder da Ave Maria, através do poder do Pai Nosso. Observa que sempre está utilizando mentores, espírito de luz, através de uma plataforma de uma religião, de uma doutrina, de uma seita, não importa, ou de um grupo de pessoas isoladas. Então eles fazem algo chamado vibração fluídica. Mas a vibração fluídica não pode ser feita por nós, pela nossa força mediúnica, pela nossa força ectoplasmática. Utilize a sua força em conjunto e unicamente comentou que somente um espírito de luz tem condição de fluir, de ir lá na casa da dona Joana e promover a cura, de ir lá naquele lugar e promover isso, de ir lá interceder pelos políticos, de interceder pelos governantes, usando o trabalho de contágio como uma referência que precisa entender. Então, vibração fluídica, meus irmãos, somente entidade de luz, né? Salve Deus. Obsessão. Obsessão, meus irmãos, é a atuação
de um espírito desencarnado em um quadro energético negativo, obsessivo, em prol de um encarnado, ou até mesmo desencarnado. Mas na essência, a obsessão, ela se dá somente entre o espírito desencarnado, na sua origem, no seu princípio, com o espírito encarnado. É a figura do obsessor. Ele vai obsediar a sua vítima. Então, essa é o chamado obsessão, né? Que nós temos muitos aqui trabalhos que esses espíritos atuam do espaço e através da permissão de Deus são libertados. Possessão. A possessão, meus irmãos, é um quadro envolvido, energético, prejudicial por dois encarnados. É um quadro de energia energética. Em que sentido? Ela se dá muito entre familiares, entre marido e mulher, entre filhos. É a chamada de possessão. E a possessão ela tem uma característica, porque a possessão ela causa incômodo em quem está sendo objeto de possessão, porque ela está associada ao poder da mente. Lembra do quadro da vibração mental? Ela está muito associada à possessão, porque do quadro mental se forma uma vibração mental, da vibração mental se torna uma. Mas ele é meu filho, essa nora não vai levar de mim, ele é meu filho, né? Eu cresci, ele cresceu comigo, ele está sendo de mim. Né? Aí começa aquela proteção exagerada da mãe com o filho, começa aquela possessão gerada do marido da mulher, da posse, é meu, não aceita. Então isso aí, meus irmãos, quem está sendo objeto da possessão causa uma dor, um incômodo. Muitas vezes dói a perna, às vezes dói a cabeça, dói o corpo, né? Porque é uma energia muito forte. A nossa mente ela produz o quê? Energia ectoplasmática. Salve Deus. Simbolismo. O porquê dos... Está acabando já. O porquê o véu das piras do Cristo, do Pai Seta Branca e dos sandálios. Os véus bonitos aí que assim, por isso limpa, né? Do Cristo, do Pai Seta Branca. Tem mais aí, né? Por que, meus irmãos, tinha esse véu? Ele fica com as impregnações, meus irmãos, das energias dos mestres. Fica impregnado nesses véus aí. Ou seja, esses elementos são acomodados, são fixados, meus irmãos, nesses véus. Entendeu? Então eu sou acostumado a chamar isso aí de dorsal. Por isso depois nós temos um trabalho chamado aqui de... Como é que chama aquele trabalho que é de uma samaritana jogando água, uma janela defumando? E tem outro também. Fica cantando em volta do templo. Imantração, não é isso? Observe que tem um significado, né? Quem vai na frente? Jogando água assim. Me ajudem? A samaritana. Aquela água quando bate, meus irmãos, mas impregnando. A água tem o poder de impregnar. E em seguida vem quem? Aquela que tem um fogo na como é que chama ela? Me te ama, né? É isso? Você observa que são cadenciados para que haja as impregnações desses ambientes, né? Salve Deus. Onde fica os pontos cabalísticos do templo? Onde fica, meus irmãos? Os pontos cabalísticos. Observe que os pontos cabalísticos são... Normalmente você faz uma reverência aos pontos cabalísticos. Na cruz, quem falou? Isso, galera. A cruz, onde tem uma cruz, ali é um ponto cabalístico, né? E o que a cruz significa para nós? Vamos, galera. A cruz é o símbolo do quê? Do cristianismo, ou não? Você pode observar que desde quando começou, há 2 anos atrás, um católico ele carregava uma cruz, não é isso? Então, se tem uma cruz, é o sinal do cristianismo, não é isso? Observe, meus irmãos, o que a cruz significa. Veja bem o que a cultura nos relata sobre a cruz. Primeiramente, você remete à cruz a um sofrimento de quem? De Jesus. Então, o que se entende pela cruz? Entende-se que para que possa se evoluir, a cultura da evolução, ela está rastreada
pela cultura do martírio. Para você evoluir, você tem que sofrer. Para você evoluir, você tem que sentir dor. Observa que Jesus de Nazaré, ele foi crucificado numa cruz. Então observa que a linha da cruz, da interpretação cultural que se utiliza aqui, você evolui sofrendo. Você evolui até mesmo que você faz aquela penitência de ficar de castigo, penitência de ficar sem comer. A gente não faz isso? Fica em tantos dias sem comer, né? Porque através do martírio, através da dor, através do sofrimento, você se cura. Então o sinal da cruz era justamente isso, simbolizava que a evolução ela se dá unicamente através do martírio, unicamente através da dor. E aí foi preciso uma clarividente, a nossa mãe clarividente, chegar e nos mostrar que além da figura da cruz, nós temos a elipse. Não temos aqui ou não? Você observa que nós temos a elipse na onde? Aonde mais? Na estrela candente. Você observa que são pontos onde tem contato com um tipo de espíritos, né, que precisam se curar. Mas o que significa a figura da elipse para nós? É justamente a evolução da figura da cruz do cristianismo. Porque através da previdente nos mostrou que você, para evoluir, você não precisa sofrer, você não precisa sentir dor. Através da ilustração dessa elipse você percebe que a ciência do comportamento poderá livrar você da dor. Porque dentro de um trabalho iniciático cabalístico, ritualístico que você faz, que é ciência pura, você pode amenizar a sua dor, você pode evoluir. Observe que você faz uma mesa, um trono, uma cura, que são ciência pura, ou não é? Você para fazer uma mesa, um trono, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma preparação, supostamente passar numa mesa evangélica, se harmonizar. Quando você vai entrar, você já faz um estilo iniciático. Em seguida você faz a harmonização, que é outro estilo. Ciência pura. Então você observa que através da ciência balizada dos rituais ritualísticos, você é capaz de evoluir sem dor, evoluir sem sofrimentos. Mas aí já entra numa linha comportamental que é do sistema crítico, que dentro do tópico eu vou explorar bem para vocês, que nós entendemos como o comportamento de bem viver a vida, que é justamente a linha do sistema crítico, de não sofrer, de não sentir dor, mas através de uma ciência, através da evolução do seu comportamento, através de você aceitar, através de você exercer essa humildade de tratamento, essa tolerância de compreensão. Já não basta mais ser humilde, você tem que procurar aceitar as pessoas como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Você tem que amar o próximo como ama a si mesmo. Então são esses valores que é uma ciência do comportamento. Então você entende que a elipse é a evolução da cruz. Salve Deus. Amacê. O que é um amacê? Amacê, meus irmãos, são naves, são portais de integração que permite a mobilidade de espíritos de um plano, de uma dimensão para outra. Permite a mobilidade de um espírito de uma dimensão terra, né, físico, para a dimensão etérica, ou para um outro plano, um plano superior ou um plano inferior. Então são através dessas amacês, que são imensas naves espaciais, imenso tamanho de um templo desse, 10 vezes o tamanho de um templo desse, né? Então essas naves elas chegam e promovem. E nós temos também chalanas. Observe que você chega numa estrela candente, chega uma amacê, em determinado momento, em determinada hora, precisamente está ali ao seu dispor. Se existe um comandante, se existe um número de esquife, aquele poder chega, e aquele poder automaticamente se desloca daquela macê, pequenas naves que nós chamamos de chalanas, né? E observe que é preciso isso. Assim como nesse candente é preciso, um trabalho oficial também é preciso. Que hora que abre o trabalho oficial? Primeiro intercâmbio. Segundo, 15 horas. Aí eu pergunto, tem tolerância? Não sei.
mas minha. Tem tolerância? Não sei, mas minha. O que é tolerância? Eu posso abrir 10 e 1? Posso ou não? Não sei. É 10 horas. Vai depender do ambiente que vocês vão saber se pode ou não, do prejuízo que você pode proporcionar. Eu sou radical, chega 10 e 1 ali, faltou um comandante, o comandante está entrando ali. 10 horas eu sigo a lei, vou embora, tchau. Eu não faço mais errado, vou embora. Você está entendendo? Tudo, meus irmãos, tem que ter a regra, mas tem que ter o ambiente, você tem que ter o sentimento do que está acontecendo. O prejuízo que vai ser você não abrir 10 e 1. O prejuízo que vai ser você não abrir 10 e 4. Chega a estrela candente lá, de repente você está... Isso acontece no nosso dia a dia. Em Teresópolis está ali hoje a nossa primeira cigana que corre dia e noite aí para nós conseguir completar as nossas estrelas em Teresópolis. E aqui também às vezes tem isso, né, Romero? Tem que correr. Aí de repente tem 13 pares, 3 esquifes, está faltando um, mas acabou de chegar aqui embaixo, ligou, chegou. É 12h31. E agora? Abre. Ou não? Entendeu? Você tem que ter o senso, meus irmãos, de aproveitamento, saber até onde você pode ir. Você vai ter a sintonia e saber se você abre ou não. Pô, meus irmãos, você deixar de abrir o estrela candente? Logicamente que quando eu falo 12h45, chegou o mestre lá embaixo, e agora? Aí começa a entrar numa linha de risco, né? Entendeu? Aí vai depender da decisão dos comandantes, vai depender da ligação para o presidente, vai depender de alguém que autorize. Entendeu? Eu trabalho aqui 10 horas. 10h15. Não chegou ninguém. E aí? Entendeu? Mas a lei é precisa. É 10 horas. Eu não estou tentando abrir refúgios aqui para vocês fugir da lei. Tudo isso aí tem que ter uma orientação do presidente, dos comandantes para tomar a melhor decisão. Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Aqui a Macê chega precisamente às 10 horas, para que possa abastecer o necessário. Se você abre fora do horário, você corre o risco, veja bem, corre o risco de não ser atendido. Entendeu? Então o cronograma aqui ele tem que ser preciso. A Macê só tem aquele momento para atender a estrela candente. Porque os mestres perguntaram, tia, mas estrela candente perdi e-mail, hora do almoço, não pode fazer outro horário? Pode, lógico que pode. Só que do céu não recebe nada. A única hora que ela tinha é 12h30, 2h30, então tem que ter muito cuidado. O jaguar tem que ser correto, preciso com os seus horários, com os seus compromissos, tá bem? Então as amacês são esses portais de desintegração, justamente que servem para a locomoção de espírito por uma dimensão, para um plano diferente. Essa transmutação é através dessas imensas naves chamados de amacês ou chamados de Chalana. O que é um Aledá? Aledá, meus irmãos, significa altar. É justamente o princípio da segurança. Você faz um Aledá na sua casa, você que ali já tem um princípio, um valor, uma segurança, uma sintonia. O princípio de uma sintonia. Então, Aledá significa altar. Aledá significa algo sagrado. Né? Você vai fazer só Aledá onde? Na frente da sua cama? Na frente dentro do seu banheiro? Entendeu? Minha mãe, que era muito fervorosa, nós morávamos numa cidade em Guaraí, Tocantins, quando era muito jovem, quando abriu o primeiro templo lá, e ela abriu o Aledá dela, era na sala. E a sala passava uma rua assim, ó, o pessoal da rua passava 3 metros de Aledá, né? Entendeu? Aledá, o máximo possível reserve, mas Aledá é um altar, ele é sagrado. Salve Deus. Olha que as perguntas de hoje aqui, ó. Qual a função do indumentário? O indumentário serve para quê, meus irmãos? Serve para ionizar. Serve para proteger o mestre em rituais onde existe a manipulação de tensas energias. Ou seja, como aonde? Estrela candente. E observa que quando você passa no candente, você tem que fazer o que depois? Você foi lá e fez a primeira consagração, fez a segunda, fez a terceira. O que você faz? Para que haja o quê? A desimpregnação da sua indumentária. Essencial que você entregue energia. Logicamente que tem instrução, caso
por uma necessidade extrema, você tem que ir embora, né? Existe um ritual de entrega de energia, né? E até que hora pode ser entregue? Eita, nem responder essa, Romero. Até que hora? Nestor falava no curso 99 que até às 21 horas, tá? Não procurar não estender mais do que isso. O porquê, ele não falou. Salve Deus. E também, as alimentares também, além desse aspecto de nos proteger, de imunizar, é uma forma de identificação, porque ela cria uma interligação. Quando você está com a capa, você está tecnicamente interligado a quem? Ao seu cavaleiro, perfeito. Entendeu? Ela liga você ao seu ministro, liga você ao seu cavaleiro. Você, quando está com a sua indumentária de ninfa, você está se ligando a quem? Guia missionário, amém, já. Salve Deus. O apará pode incorporar com a indumentária? Pode? Você não incorpora esse canete, não? Incorpora? Sofredor não, né? Exatamente. Sofredor você escolhe o risco de ficar obsidiado. Corre o risco, não vai, corre o risco. Então, incorporar de indumentária, tentem segurar. É um perigo você ficar impregnado com a energia da sua indumentária. Tá? Por isso que é dentro do possível, evitem trabalhos que não precisam da indumentária, você está de indumentária. Tá bem? Salve Deus. O doutrinador pode doutrinar com indumentária? Quando eu falo doutrinar, é doutrinar quem, gente? Espírito sofredor. Eu estou de capa. Tem uma mesa evangélica aqui. Estou sem coisa lá fora. Eu doutrino ou não? Não? Vou ficar lá fora conversando? Vou. Doutrinador não doutrina espírito sofredor, meus irmãos, de capa. Tá? Agora, você está aqui de capa. Uma ninfa chega aqui, incorpora aqui na sua frente. Você olha para o lado, não tem nenhum doutrinador. Sabe fazer o quê? Correr? Não dá tempo de tirar a capa não, meu irmão. O espírito está incorporado aí, vai te pegar. Você vai doutrinar assim. Somente em situações extrema, excepcional. Logicamente, se der tempo de tirar a capa, você tira a capa. A pera aí, eu estou nessa candente, posso tirar, meus irmãos? Salve Deus. Entendeu? Você não pode permanecer, mas se for preciso tirar a roupa, e aí? Né? Salve Deus. Projeção. Projeção da divina presença. Já ouviram falar nisso? Projeção da divina presença. Talvez vocês tenham ouvido algo chamado plana, que é o lançamento, é a manifestação de forças do etérico ao físico, na forma do plano. Veja bem, é o que, meus irmãos? É a invocação de força do mundo etérico, do mundo espiritual, dos mundos encantados. Logicamente que precisamente uma dimensão no canal vermelho, que é um grau celestial, onde os espíritos, inclusive os espíritos que ficam lá na origem do terceiro ciclo, que eu falei no começo da aula, que são espíritos de luz, inclusive as nossas almas gêmeas, quando evoluídas, vão para esse campo e começam a emitir para nós um sopro da vida, chamado de quê? Plana. Quando? Todos os dias ao nascer do sol, né? O plano, ele tem a força do sol, ele tem a força da lua e tem a força de um terceiro planeta que a tia não nos revelou o nome, sabe? Então, quem recebe? Todos que estejam aqui, o bonzinho, o malzinho, o merecedor, o desmerecedor, o que precisa, o que não precisa, todos recebem o plano. Então ela chega para todos. Essa energia curadora, essa energia renovadora, essa energia que o Pai Branco nos disse: a vida começa a cada dia, porque o plano você recebe a cada dia. A cada dia, como diz o grandioso Chico Xavier, embora não possa voltar atrás para o novo começo, qualquer um pode começar agora, hoje, e fazer um novo fim. A sua história pode começar hoje. Então, através do plano, necessariamente do plano, precisamente do plano. Salve Deus. Força giradora.
que é força geradora? Força giradora. É a força do doutrinador. Através do movimento elíptico, onde essa força ela vai e alcança faixas elevadas, faixas iluminadas, faixas superiores, e de forma decrescente ela começa a circular, porque ela está girando, né? Ela começa a girar em seu plexo, o plexo do doutrinador. Observa que o doutrinador, nessa linha, ele passa a ser um divisor de planos, onde ele tem a capacidade de distinguir, de assimilar a sua força, porque o doutrinador é um cientista, ele é divisor. Observa aqui o símbolo do doutrinador, não é uma divisão? Então é uma força giradora. Como ele gira a força de forma elíptica, ele pode sentar numa caçamba, a força dele está girando. Né? Já o médium a parar é a força geradora. Né? Ele multiplica a energia. Observa que o aparato tem o símbolo da multiplicação, porque no mesmo instante que está incorporando um ângulo, ele incorpora um espírito sofredor. Então ele multiplica a força. Por isso, gente, jamais, observe que nós temos caçandas aqui, não tem? Tem um mestre sentado aqui? Logicamente que ele pode sentar aqui, porque ele é o mestre. É o quê? Doutrinador. A energia dele é giratória, está girando. Ele, por ser um cientista, ele tem um discernimento da sua força. Já se fosse o mestre Janã sentado aqui, poderia? Meus irmãos, o mestre Janã sentado aqui é uma catástrofe para nós, porque a força dele, que é uma força geradora, interfere na corrente mestre. Entendeu? Interfere na corrente mestre. Então não pode sentar o mestre a parar sozinho, inclusive o mestre Janã sozinho jamais. Pelo tipo de força que ele é. Ele está gerando energia. Salve Deus. Transmissão de conhecimento a médium em desenvolvimento. Olha só, gente. Transmissão de conhecimento a médium em desenvolvimento. Ela se opera por meio de vibração. Em que sentido, meus irmãos? Por meio de vibração, por quê? Porque o nosso conhecimento, ele vem por faixas vibracionais. Observe, veja bem. O nosso conhecimento, o nosso despertar, o nosso saber, ele vem por faixas vibracionais. Ele não é de uma cultura intelectualizada. Ou seja, como é que é a cultura hoje? Eu li o livro do Gênesis, eu li o livro dos Espíritos, eu li o livro de fulano. Ele está se alimentando unicamente aonde? Aonde? Na horizontal. E a cultura que vem através de vibrações, de faixas vibracionais, que se é despertada através de trabalho espiritual, de quem faz mesa, trono, cura, junção, todos os trabalhos que nós temos acesso aqui, à medida que ele vai trabalhando, ele vai alcançando o quê? Faixas vibracionais. Quanto mais ele trabalha, mais ele alcança faixas vibracionais. E aí, o conhecimento vai ganhando vida, forma, esclarecimento, entendimento. Entendeu? Então, a transmissão de conhecimento aqui é por ondas. Por isso que hoje você me entende. Amanhã talvez você me entenda um pouco melhor. E assim de forma gradativa. Eu vejo muitos mestres perdendo com isso. Procurando livros e livros de autores. E principalmente, hoje, mais uma vez, sem perceber, eu estava falando com o Romero sobre isso. Tem gente que está lendo, está achando que o material do Vale está pouco. Que a clarividente, o que ela fala, não é o suficiente. Meus irmãos, e muitas mestres chegam para mim e falam assim: HI, aonde eu começo? O mestre, esse dia atrás, foi uma pessoa bem, de uma expressão de cultura muito graduada aqui no município. Um magistrado que estava nos envolvendo. HI, por onde eu começo? Como assim? Eu quero começar. Eu quero ter Eu falei: irmão, aqui no Vale, nós só temos alguma coisa chamada ponto de partida.
Porque o resto é uma imensidão inalcançável. Todo dia você aprende uma coisa. Todo dia você... aquela coisa que você não conseguia encaixar. Quando você se prepara, quando você alcança a faixa vibracional. Simples assim, alcança a faixa vibracional, aquilo ganha vida na sua cabeça, você começa a entender. Né? Aí você fala, puxa vida, mas era só isso? Só isso? Não, vibração mental então é só uma vibração conduzida. E assim mesmo ela causa um mal-estar. Né? Uma vibração fluídica, então, o homem encarnado jamais pode produzir. São coisas simples que vai dando vida na sua cabeça. E você achava que sabia. Entendeu? Então é através disso. E outra coisa, meus irmãos, é muito perigoso aqui, a nível de conhecimento, você se bitolar em livros fora de um contexto espiritual. Muito perigoso. Muito perigoso. Aqui se fala muito do amanhecer sobre isso. O mestre do amanhecer, ele não está sendo preparado, ele não está sendo evangelizado. Meus irmãos, salve Deus. O nosso propósito da doutrina do amanhecer é unicamente o quê? Fala alto, gente. O que é o propósito nosso aqui? Cura desobsessiva. Não tem nenhum mentor aqui disposto a lhe ensinar, a lhe dar aula, a colocar em fé na sua cabeça. Isso pouco importa. Aqui é cura obsessiva. Então a partir de hoje vamos reunir aqui no domingo, 9 horas da manhã, e vamos falar de Jesus? Podemos falar? Vou perguntar para você diretamente. Quantos mentores vai estar lá? Disponível para falar de Jesus com você? Não sei. Entendeu? Participa de trabalho onde existe uma contagem espiritual para te dar segurança. Trabalho onde existe uma contagem espiritual é o quê? Esse trabalho catalogado. Vai participar de uma junção, de uma mesa, você aprende muito mais, meu irmão. Você vai pegar um livro lá, eu vi gente debruçando em cima de livro e não consegue decolar. Porque é preciso, meus irmãos, trabalhar espiritual. Não é decorar, eu vejo muitas aulas mecânicas. Né? Um tempo atrás eu vi uma aula de um rapaz que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Uma aula fantástica, mas sem nenhum tipo de emanação. Porque é uma aula mecânica, né? Decorada. Onde o contexto não alcança a mente. Para falar aqui, meus irmãos, qualquer um fala, qualquer um de nós pode falar, mas transmitir emanação é diferente. Então tenha muito cuidado com o trabalho que não esteja catalogado no vale. Não inventam novos roteiros, novos rituais, novos manuais, manual de fulano de tal, manual de fulano... Não. Só os que nós temos: feijão, arroz. Só isso. Não inventem, não mudem, não alterem. E aí você vai ser feliz nessa jornada. Tá bem? E digo mais, é muito comum o mestre, ele está aqui atrás de outros valores, né? Aí chega uma ninfa aqui, ele quer se mostrar graduado, eu sou o mestre arcano, eu sou o mestre lá de cá. Aí ele chega para a ninfa, ou uma mulher para um paciente. Meus irmãos, não faça isso não, sabe? E aí ele começa a fazer o quê? Você chegou no vale agora? Tá bom, vem aqui que eu vou te dar uma aula de sétima. O que é? Você sabia o que é? Vamos pensar alguma coisa bem estranha aqui, né? Mundo até. Pensa uma coisa astronômica. Aí você começa a ensinar uma pessoa. Ela está preparada? De jeito nenhum. Aí, meus irmãos, o que o Nestor costumava falar? Jogar pérolas aos porcos. Tudo é devagar. Tantos aqui se perderam com isso, meus irmãos. Se interessou por uma mulher, se interessou por um homem, e vai e pega essa pessoa, leva para sua casa e começa a falar de doutrina. Começa a atrapalhar o desenvolvimento. Você é cara que precisa parar. Tem, né? Já viu? Você é uma parar, olha, sua cara. E eu lhe pergunto, a parar tem cara? Doutrinador tem cara? Como é que é isso? Me expliquem. Então, assim, o doutrinador tem a cara e a parar tem a outra cara? Está escrito a parar, doutrinador? Meus irmãos, salve Deus. Salve Deus. Então, tenha muito cuidado com ensinamentos, tenha muito cuidado. Por isso que aqui, meus irmãos, em determinado momento do seu desenvolvimento, não se permite que você leia livro que não seja do vale, para você não se perder, né? Salve Deus. Perguntas deixa para a próxima aula. Se alguém tiver alguma pergunta muito aí, quiser perguntar, eu vou deixar, mas se possível, se não for tão assim urgente, deixa para o papelzinho e traga lá que vem. Eu pulei um só por Jesus. Onde que é? A comunicação? Esqueci. Oh, meu Deus. A comunicação é importante? Ou não?
É fundamental, né, meus irmãos? A comunicação é importante. Apesar da bipolaridade do trabalho de trono, onde é a comunicação e a desobsessão, né? Importante, mas tem que saber como se conduzir com a comunicação no trono. O seu preto velho ele não é obrigado a ser adivinho. O preto velho não é obrigado a saber o passado, o presente. Eu vejo muitos doutrinadores conscientes deixando um aparelho em mão no solo. Eu quero saber o que eu fiz. Eu quero saber se eu caso ou não caso. Eu quero saber se eu largo ou não largo. Meus irmãos, salve Deus. Isso partindo do doutrinador é um crime. É um crime. Meus irmãos, deixa as coisas fluírem. Um doutrinador bem preparado, ele vai ter a sintonia do seu mentor para orientar o que tem que fazer. Agora fica aí pressionando a entidade para que ele dê uma comunicação, para que a entidade passe a ser responsável pelos seus atos. Ô meu irmão, salve Deus, tem um livre-arbítrio. Então a comunicação é importante, mas não é importantíssima, mas não se preocupe se o seu preto velho não. O que precisa é apenas, meu filho, tudo vai sarar, meu filho, tudo vai passar. É só emanação, tá? Salve Deus. Como analisar uma comunicação? Analisar uma comunicação. Aqui, ó. Uma comunicação. Pelo seu conteúdo, meus irmãos. O preto velho, ele diagnostica chazinho? Ele suspende medicamento de médico da terra? Não. Ele fala da dignidade da pessoa? Não. Aqui é a lei do amor. Aqui nós não somos charlatões, aqui nós não somos raizeiros. Que preto velho não encomenda raizinho, não. Toma um banho de sal. Não. Aqui o preto velho vai pedir para você usar unicamente, exclusivamente o quê? A água fluídica. E essa água tem uma importância. Isso vai estender demais, depois eu falo. O que é uma interferência? É justamente a contaminação do quê? Do canal de comunicação, que é do conteúdo. Tem mais tipos de interferência aí, que dentro do possível eu vou falando para vocês, senão vai estender demais, né? Mas só para você entender, a interferência é porque houve uma contaminação. Hoje, a partir do espírito sofredor, a partir do aparelho, né? Tem um tópico que eu vou explicar muito sobre essa incorporação do espírito em prol da interferência, tá bem? Salve Deus! Falei tudo ou não? Algo mais? Tudo bem? Salve Deus! Lá em nosso centro, tem uma incorporação de sabor. Quando vai passar o paciente, pede para virar as costas. Teve um médico lá que falou que isso é incorporação de terreiro, o caboclo não deve fazer isso. Salve Deus. Meus irmãos, aqui é tudo dentro de uma segurança. Logicamente que as mesmas entidades que incorporam em Umbanda, quando chega aqui no Vale, pode incorporar aqui no amanhecer, depois de passar por uma preparação. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu vi um susto. Mas meus irmãos, a mesma entidade de luz que incorpora na Umbanda, incorpora aqui. O mesmo caboclo de luz que incorpora lá na Umbanda, no Candomblé, quando é luz, ele incorpora aqui. Incorpora em qualquer canto. Logicamente que para trabalhar no amanhecer, eles são muito bem remunerados, porque aqui nós temos um aparato trabalho aonde? Não tem que levantar, não tem que fazer fogueira, não tem que pular, senta aí, tem uma segurança, tem um ensinador, né? O passo também. Então, como lá no passo magnético, na linha do passo, se trata de uma limpeza de áurea, não há necessidade de virar as costas, até mesmo porque não pode ter contato, né? Então, realmente com um jeitinho aí, sem ofender, sem atrapalhar, mas é desnecessário, não convém. Não estou falando que é errado não, gente. Estou falando só que não convém. Porque para virar, ou ele tem que dar uma comunicação, não tem? Vira. E vira o que na comunicação, não é? Comunicação. Acabou com a comunicação? Lógico que não dá, mas pode ser que eventualmente aconteça, mas não dá comunicação, ponto. Né? E para virar tem que tocar nele. Então, não convém, tá? Salve Deus. Mas a gente chega no templo, o uniforme de Jaguar faz a preparação. Tem a necessidade de trocar a roupagem, colocar a indumentária, fazer um outro tipo de trabalho. Existe a necessidade de refazer a preparação novamente, ou quando já faz a primeira, já serve para a continuação dos trabalhos? Salve Deus. Você está falando quando você está aqui dentro, aí, por exemplo, vai precisar de você para a junção. Se você encerra ou não?
Mas depende da orientação que o presidente dá no tempo, né? Cada um tem interpretação, mas não tem prejuízo em nenhum dos casos. Em você encerrar, não tem como se encerrar. O que não pode é você encerrar o trabalho e pronto, canto. Encerrar o trabalho, vou tomar um banho, vou sair, né? Entendeu? Ele não deve. Mas normalmente o presidente tem uma orientação específica sobre isso, né? Bom seguir, porque existe uma lei, existe a lei que o presidente acha que dá segurança para o seu superior. Então, nesse caso aí, se o presidente determinar que tem que fazer encerrar, o encerramento não é errado. Mas também se ele pedir para você não precisa, também não é errado. Isso aí é facultado, tá? O nome é facultado, não é obrigatório. Salve Deus. Me tira uma dúvida, você mais precisa. Mãe Tildes, quando ela incorpora, ela tem o poder de tirar a ninfa de uma escala e colocar... ninfa Maria vai ter que participar dessa escala e ninfa Joana tem que sair dessa escala, por exemplo. Salve Deus. Tem que ter muito cuidado com as comunicações, principalmente em entidades de grandes hierarquias, tá, gente? Muito cuidado com isso. Para isso existe doutrinador que tem que saber interferir na hora se há uma interferência ou não. Não tem como analisar sem ver a incorporação do que se trata, mas para isso que tem um doutrinador preparado. Então, vocês, a parada, tem que confiar que a papai de você não existe alguém que está preparado. O doutrinador tem que estar preparado para qualquer coisa que fuja à normalidade. A normalidade é o quê?